Bruno Camarão. Corinthians já pode sonhar com uma vaga na Libertadores? Qual que é o teu rádio? Calma, Andrés, é brincadeirinha. Por enquanto, brincadeirinha, né? Você tá brincando, né? Muito bem. Não. O campeonato do Corinthians, Arthur e amigos... Mas o humor do torcedor às vezes é assim, né? É isso, mas o torcedor pode ter essa oscilação de humor, às vezes a bipolaridade. Você não tem. O dirigente não. Quando o microfone tá ligado, não. Eu procuro ser sereno e são, né? Eu tenho um lema, Arthur Covre e amigos. Quando eu tô de plantão, meu coração tá de folga. Quando eu tô de folga... Bonito isso. Aí o meu coração Gostei. tá de plantão, ele tá funcionando. Como eu tô trabalhando agora, eu tô sereno. E o meu coração fica ali, escanteado. Então, o que a gente viu aqui foi a Pouco falta do remédio. Deu Fortaleza, viu, Camarão? Pouco interessa Seu Ceará exatamente o perdeu. que aconteceu no Campeonato Cearense, né? O que eu percebi foram 4 grandíssimas chances criadas pelo Ceará, parou. E aí o Tinga, né, o homem das decisões, conseguiu mais uma vez dar o título ao Fortaleza. Parabéns, então, aos comandados do Rogério Ceni. O foco do Ceará, assim como deve ser o foco de Corinthians e Vasco, é ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. A temporada de 2020 apresenta essa condição a estes times. Mas falando especificamente de Corinthians e Vasco, eu vejo o Corinthians com uma importante vitória num confronto direto. O Vasco é um time que vai lutar contra o rebaixamento. E o Corinthians, para mim, ainda tem essa condição. O Wagner Mancini, na primeira coletiva dele, ele fala, né, de superar esse turbilhão para, quem sabe, lá na frente, objetivar coisas diferentes. Mas ainda o cenário do Corinthians é esse. Ele conseguiu uma vitória gigante contra o Atlético Paranaense sem jogar bem. Para mim, o Furacão jogou mais. E aí veio o choque de realidade. Quando achou que poderia dar um passo a mais, não podia. Encarar o Flamengo não é pro Corinthians neste instante. Tanto que acabou sendo humilhado, a maior derrota sofrida na Neoquímica Arena no último fim de semana. Hoje, diante do Vasco, o Corinthians fez um ótimo primeiro tempo, numa formação ajustada, com um meio de campo mais consistente, com um homem de frente que procurou aproveitar os espaços e a velocidade, o Mantuan, grande partida do Mantuan, né, jogador que teve das 9 finalizações do Corinthians apenas uma e foi eficiente e preciso para decidir a parada, abriu o marcador. Corinthians cede o gol quando teve, antes disso, chances para fazer o 2-0. Teve um segundo tempo com um campo todo aberto para responder. Acho que o Mancini se equivoca ao demorar para mexer. Manteve Ederson, Ramiro, Vital, jogadores que não respondiam mais. E quando sofreu o golpe, numa falha do Ederson, grande jogada do Thales Magno. E gol de letra do Ribamar. Olha, quando você toma gol de letra do Ribamar, é porque a coisa tá indo pro brejo. Mas o Corinthians, numa situação absolutamente sobrenatural, conseguiu, a partir da entrada do Everaldo, criar uma chance pelo lado direito. O Everaldo, que começou nos primeiros minutos dele em ação do lado esquerdo. Ele recebe uma bola, puxa um contra-ataque, vai pra cima do Henrique, leva pro fundo, a bola desvia no lateral vascaíno e mata o Fernando Miguel. O Corinthians não foi alvejado, não foi pressionado, mas o Vasco, depois do empate, tinha sim o controle das ações. Algumas coisas, Arthur, elas superam a explicação científica. A gente mergulha mais no empirismo, na espiritualidade, em outras questões que também estão integradas a todos os aspectos do jogo, aos aspectos esportivos, táticos, técnicos, físicos, psicológicos. Hoje, especificamente, eu não sei explicar como o Corinthians ganhou, mas para a torcida corintiana dormir feliz, sim, o Corinthians venceu mais uma vez o Vasco, fora de casa, aumentando esse retrospecto diante de um freguês nos últimos jogos. Nos últimos 10 jogos, o Corinthians vazou o Vasco. Nos últimos 19 jogos, o Corinthians não perdeu do Vasco. Hoje, essa vitória foi contra, repito, um concorrente direto contra o rebaixamento. O foco do Corinthians, até que o cenário mude, é esse. E o Corinthians tem que sim lutar contra o rebaixamento, jogando mais, competindo, como foi hoje, como não aconteceu no fim de semana diante do Flamengo.